Fuja da rotina com o programa mais coisado da sua tarde. Conexão, aqui na Pinga Fogo FM. Aqui, o sistema Pinga Fogo de comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Para você. Agora são 5 horas, 3 minutos, 5 e 3. Estamos chegando aqui pela Rádio do Pinga Fogo com o nosso momento de fé, o nosso momento de reflexão, a nossa oração de todas as tardes. E sempre é bom, sempre é necessário a gente conversar com Deus, a gente ter esses momentos, esses nossos momentos de contato com o Senhor, esses nossos momentos de conversa franca com Deus. Porque às vezes está tudo certo com a gente. Às vezes está tudo legal. Mas tem hora também que as coisas também complicam, né? Tem horas que as coisas não estão em ordem. Tem momento que às vezes bate um certo desespero. Tem momento que às vezes bate uma certa insegurança, uma revolta, um desconforto. Afinal, ninguém está imune de problemas. E aí a gente se apega na fé, a gente se apega com Deus. E essa é a proposta aqui do nosso quadro, ao longo do programa, a gente tirar um tempinho para conversar com Deus, para falar sobre as coisas de Deus. E é muito bom saber que você está aí do outro lado, tá? Assim a gente forma uma grande corrente de oração. Aqui não está em jogo a questão de religião. Aqui nós falamos de fé e de fé em Deus, não é? Então a gente acaba formando uma corrente e um acaba ajudando o outro. A Bíblia tem um momento que ela fala sobre o cordão de 3 dobras. E o cordão de 3 dobras não se pode quebrar, e é mais ou menos assim, quando a gente forma uma grande corrente, né? Quando estamos eu, você e Deus, nada pode romper, nada pode quebrar. A dificuldade pode vir, o problema pode se apresentar, mas quando nós estamos firmados com a nossa fé em Deus, tudo se acerta, tudo tem um momento certo. Mesmo diante dos problemas. Aliás, os problemas que às vezes a gente enfrenta, acaba sendo uma oportunidade, uma grande oportunidade, para a gente experimentar o amor de Deus. Porque quando a gente está vivendo uma situação difícil, é nesse momento que a gente se apega com Deus, não é? É nesse momento que a gente lembra, deveria ser sempre, mas nesse momento a gente lembra que nós temos um Pai que se coloca à disposição de todos nós. E é justamente nesses momentos que a gente se conecta com o Senhor. É uma oportunidade muito grande que nós temos quando a gente enfrenta uma luta, para a gente poder experimentar, eu diria, o amor de Deus, o extraordinário amor que Deus tem por mim e por você. E a Bíblia nos conta muito sobre isso. A Bíblia nos conta, inclusive, numa das passagens, que o povo de Israel estava deixando a terra lá do Egito, quando o faraó mandou o exército ir atrás deles. Essa história é uma história muito conhecida. Essa história é uma história que já virou filme, já virou até novela aqui no Brasil, né? E aí quando eles chegam na beira do mar, eles olham para trás e vê o exército que faraó mandou vir buscá-los. O faraó tinha mudado de ideia. Não ia libertar mais o povo. Então eles olham lá longe, eles estão vendo o exército inimigo vindo. E olha para frente deles, só tem o mar. E aí? E aí?
Estava tudo perdido. Na cabeça deles estava tudo perdido. Só que aí o que acontece? Moisés conversa com Deus. E o extraordinário acontece. O mar se abre. E o povo passa no seco. Atravessa o povo. No meio do caminho, prestes a alcançar o povo, o exército de Faraó é engolido pelo mar. A Bíblia conta isso. Parece uma coisa de maluco, a gente fala. Vamos falar a verdade? Não parece coisa de maluco, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu decidi acreditar na Bíblia. Você pode acreditar, você pode decidir não acreditar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você não acredita na Bíblia, Márcio, é um direito seu. Eu decidi acreditar. E quando eu acredito que Jesus morreu na cruz, quando eu acredito que a Bíblia fala, não é, da santidade de Jesus, fala de o quanto era abençoada Maria, a Virgem Maria. Se eu acredito em Adão e Eva, que a Bíblia fala, se eu acredito nas coisas da Bíblia, se eu acredito na frase, tudo posso naquele que me fortalece, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu acredito em partes, eu tenho que acreditar num todo. E a Bíblia nos revela isso. Momentos de luta e momentos de extraordinário poder de Deus. Quando o povo achou que não tinha saída, que o mar era o ponto final, que eles iam ser pegos e iam voltar para a escravidão, Deus vem com seu extraordinário amor e abre o mar para eles passarem. É o extraordinário amor de Deus. A Bíblia nos conta também sobre Jó, por exemplo, que por ser fiel ao Senhor, Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo na vida de Jó, menos na vida, tocasse no que Jó tinha, menos na vida dele, poupasse a vida dele. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo e virou um homem leproso sem nada. Mas a fidelidade de Jó foi mantida e Jó experimentou o extraordinário amor de Deus, que supriu tudo que Jó tinha perdido várias vezes mais. A Bíblia nos conta a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Essa semana falamos de Daniel aqui no programa. Aí vem à tona o extraordinário amor de Deus, que não permite que os leões devorem Daniel. E aí a Bíblia conta de outros 3 homens, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Uma história que a Bíblia conta. Eles acreditavam em Deus, eles adoravam a Deus e não se dobrava aos homens daquela época. Eles decidiram não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor e foram condenados. E a condenação era: aqueça a fornalha, serão jogados na fornalha. Foram jogados na fornalha, lançaram os 3 lá. Mas quando todos achavam que eles iriam morrer, o próprio rei olhou para dentro da fornalha e falou: ué, mas vocês não jogaram 3 homens? Falou: sim, senhor. Jogamos Sadraque, Mesaque e Abidnego, os desobedientes. Ele disse: mas por que eu vejo 4 lá dentro? Todo mundo se espanta. Ele olhou: além de ter 4, um deles tem a aparência do Filho de Deus. Era o extraordinário amor de Deus atingindo aqueles 3 quando o problema chegou. Meu querido e minha querida, para nós, a mensagem dessa tarde é: não desanime. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade que você possa estar vivendo, o extraordinário amor de Deus vai surgir. E se necessário for, ele vai entrar na cova para fechar a boca dos leões. Se necessário for, ele vai abrir o mar para você passar. Se necessário for, ele vai entrar na fornalha para que nenhum fio de cabelo da sua cabeça seja queimado. Se necessário for, ele vai mudar o diagnóstico que o médico deu. Se necessário for, o seu filho que é dependente químico nunca mais vai usar isso que tanto prejudica ele. Se necessário for,
Ele vai reestruturar o seu relacionamento. Porque o extraordinário amor de Deus se apresenta mesmo quando a gente acha que não tem mais força para seguir, mesmo quando a gente acha que é o nosso fim. Porque o Senhor sempre vai estar contigo. E se preciso for, eu repito, Ele vai ser o quarto homem da fornalha. Ele vai passar por tudo junto contigo. Mas não desanima. Todos os exemplos que eu citei, que a Bíblia nos passa, têm algo em comum. Duas coisas em comum. Primeiro, a fé das pessoas. Se eles não tivessem fé, o leão teria devorado Daniel. Se eles não tivessem fé, ao se aproximar da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego teria morrido. Se Moisés não tivesse fé, ele não teria tocado o cajado no mar e o mar não teria se abrido. Então a primeira coisa, eles tinham fé. E a segunda coisa em comum, eles tinham fé em Deus. Era o mesmo Deus. E como dizem Hebreus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Você tem fé? O Deus continua o mesmo. Você tem fé? Então experimente o extraordinário amor de Deus, que está acessível a todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te acolha. Ei, clame ao Senhor, mantenha a sua fé viva, porque o Deus é o mesmo. Que a nossa fé seja forte o suficiente para que a gente também possa experimentar o extraordinário amor de Deus. Ei, entenda, os milagres não são só para a época da Bíblia. Os milagres estão acessíveis para mim e para você. O milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da reestruturação. Ei, o Deus é o mesmo. Vamos praticar a nossa fé e continuar acreditando que Deus vai fazer. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois eu sei que estarás ali. Haverá outro na fornalha, haverá outro na fornalha. Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz.